O Senhor te dê a paz. No vídeo anterior, nós trabalhamos o tópico, né, a temática, o conselho e o ministro, a partir da regra. E antes de publicar a live que fiz com os mestres de formação, trabalhando essa mesma temática, o conselho e o ministro, a partir das constituições, né, exibindo e lendo alguns artigos, né, que envolvem essa temática, resolvi gravar esse vídeo, esse segundo vídeo sobre essa série, o Conselho e o Ministro. Então, dialogando com alguns mestres de formação, né, escutando muito os nossos encontros, também na formação itinerante, visitando, observando, sempre nós percebemos alguns dados, algumas informações. Então, muitas vezes, nossas fraternidades estão reduzidas, né? Por envelhecimento dos irmãos, falta de vocações e vários fatores, várias variáveis. Mas esse vídeo foi pensar para isso, problematizar isso, né? Encaminhamento de questionamento sobre essa questão, né? Que sempre aparece, que sempre é tocado, né? Então, em muitos casos, na maioria dos casos, talvez, como o conselho é pequeno, a fraternidade é pequena, né, e fica sempre o mesmo conselho, né, só mudando os cargos, os mesmos membros do conselho, melhor dizendo, só mudando os cargos. E muitas vezes muitos dos conselheiros não assumem o próprio cargo, né, vai de algum modo se escorando e deixando tudo na dependência do ministro ou ministra, e aí o ministro ou ministra, num grande sacrifício, assume, né, essas lacunas, né, e carrega esse peso, né, que não deveria acontecer. Em outras situações, a gente observa que é o próprio ministro ou ministra, ou algum conselheiro, mas sobretudo ministro ou ministra, que talvez não por má fé, mas porque aprendeu assim, né, seja na formação recebida e, portanto, na prática cotidiana do que vem acontecendo na fraternidade, tem a ideia de que ele ou ela que não precisa do conselho, né? O conselho é uma coisa na prática mais formal e que tudo é conduzido pelo ministro ou ministra, não precisa de reunião, né? E aí também tem vários fatores, várias variáveis, várias atenuantes, várias questões certamente aí envolvidas, mas o fato é que situações assim acontecem e tentei problematizar aqui isso, né? Então, o título é O Conselho e o Ministro 2, né? A formação recebida está de acordo com a atual Constituições de 2001? É uma pergunta, né? Diante desses fatos, desses fenômenos, né? Estimados irmãos e irmãs, mestres de formação, coordenadores da equipe de formação integrada de nosso regional Paraíba e Rio Grande do Norte. Esses dias conversava com alguns mestres de formação. Já escutei o mesmo relato de alguns outros. Muitas fraternidades estão envelhecidas, algumas quase não conseguem formar o conselho com os cinco cargos e muitas não conseguem completar o conselho com a equipe de formação integrada. O conselho fica, em muitas fraternidades, reduzido aos 5 cargos. São poucas as vocações que se sentem tocadas e atraídas pelo nosso carisma e pelo testemunho de nossas vidas. Não podemos generalizar, claro que sempre tem exceções, mas não podemos deixar de colocar em questão determinadas situações que vejo e que me chega por parte de muitos de vocês. Então, conversando com alguns mestres, sempre escuto esses dados. São fatos que sempre escutamos. Certamente vocês escutam, observam, conhecem. Esses dias, no momento de oração, veio uma intuição. Vou encontrar tempo para tentar fazer uma pesquisa. Mas a intuição foi a seguinte: o dado concreto é que temos fraternidades centenárias, muitas com 70, 80 anos. Tudo é graça. Histórias bonitas, permeadas de sacrifícios e, às vezes, testemunhos de santidade de alguns de nossos irmãos.
Muitas dessas histórias e fatos marcantes de nossas fraternidades, assim como a vida de irmãos e irmãs que se destacaram na vida de santidade, devem ser registradas no livro de crônicas da fraternidade para o legado dos futuros irmãos nos próximos decênios. E também para a história de nosso regional. Registro não de dados meramente administrativos, mas de irmãos e irmãs que mostraram, com suas vidas, a perfeição da caridade no estado secular. Mas voltemos à questão, ao tópico deste vídeo. Nossa atual Constituição foi promulgada em 6 de fevereiro de 2001. Antes da Constituição atual de 2001, tínhamos uma Constituição a partir de 1990 ad experimento, feita para as fraternidades do mundo todo experimentarem, viverem e enviar avaliações, pareceres, estudos em vista de uma proposta de Constituição definitiva que só ocorreu em 2001. Então, a nossa Constituição atual e em vigor tem apenas 25 anos. Se contabilizarmos de 1990 com a Constituição Experimental após a aprovação em 1978 da nossa nova regra, e a promulgação da Constituição atual em 2001, temos apenas 36 anos de uma nova atmosfera que aplica e interpreta a nova regra de Paulo VI. Qual a atmosfera espiritual franciscana que nossas fraternidades respiram, dando-lhes vida? Tudo isto significa que quem professou e, portanto, recebeu formação antes de 1990, a formação, evidentemente, não contemplou as mudanças na UFS operada pela Constituição atual, de 2001, e pela de 1990, que preparou para a atual em 2001. Individualmente, ou na formação permanente dentro da fraternidade, os irmãos leram, compreenderam e acompanharam as mudanças da atual Constituições em relação, por exemplo, às décadas de 80 e 90 do século XX? Estamos no século XXI com uma nova Constituições. Esses dados, provavelmente indiquem que as fraternidades ou irmãos que tenham dificuldades de aceitar determinados procedimentos da nova Constituição de 2001, seja pelo fato de que a formação recebida ainda esteja atrelada às ideias anteriores às de 1990, que não estão de acordo com a nova e atual Constituição de 6 de fevereiro de 2001. Como anda a formação permanente de nossas fraternidades? Estudamos a regra e as constituições? Na live, que será o próximo vídeo a ser publicado, nós vamos verificar, eu chamei a atenção disso, lendo, por exemplo, alguns artigos sobre o Conselho Local, por exemplo, o Conselho Regional, a gente lendo as atribuições do Conselho, claramente a gente percebe, ou a gente recebeu essa formação muitas vezes, que isso que está dito nas Constituições, que diz respeito a todo o Conselho, nós entendemos, ou nós aprendemos, ou nós vemos na prática cotidiana da fraternidade como sendo apenas do ministro ou ministra. Então isso é interessante, Nós vamos ver no próximo vídeo isso, Portanto, cabe a nós, mestres de formação, fazer um adornamento, uma atualização de nossos irmãos, de nossas fraternidades, para a atualização de nossas constituições. Nesse sentido, é importante seguir as orientações do Nacional, atentos também aos documentos do CIOFES. Esse é um dos nossos papéis como formadores. Vamos devagar, mas com passos firmes e decididos, para renovar o espírito de toda a nossa fraternidade regional. Conto com cada um de vocês. Paz e bem a todos e a todas.